Olá, eu sou a Melissa, sou psicóloga e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de autossabotagem, esse mecanismo inconsciente que a gente faz, que a gente desenvolve e que impede muitas vezes o nosso sucesso. Então, se você tem interesse nesse tema, eu te convido a ficar comigo até o final. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que considere fazer sua inscrição agora. E se gostar dos conteúdos, não deixe de curtir, compartilhar, deixar um comentário, ativar o sininho, enfim, fazer tudo aí que vocês já sabem. Eu preciso dizer também que o conteúdo desse vídeo foi inspirado numa roda de conversa muito legal que eu participei essa semana. E como o nosso tempo nem sempre, é um tempo suficiente para que a gente aborde todos os aspectos das questões, eu resolvi fazer esse vídeo um pouco mais detalhado para que quem quisesse recorrer ao conteúdo posteriormente pudesse vir aqui, e você também que está chegando hoje, que quer saber um pouquinho mais de autossabotagem, se beneficie também dele. A maioria dos conceitos e conhecimentos que eu trarei para vocês no vídeo de hoje vem de uma teoria que é conhecida como TCC, Teoria Cognitivo Comportamental, que foi desenvolvida por volta da década de 60 por um discípulo de Freud, Aaron Beck. Ele era também psicanalista e psiquiatra. E ele foi percebendo, ele gostava muito da psicanálise, inclusive aplicava no seu cotidiano. Porém, ele foi percebendo que à medida que ele foi atendendo alguns pacientes, especialmente os que apresentavam sintomas de depressão, e aplicava os conceitos da psicanálise em relação a isso, esses pacientes eles não tinham uma melhora significativa, e aos poucos ele foi se distanciando da psicanálise, formulando, foi percebendo o que havia de comum com esses pacientes que chegavam até ele. E ele percebeu que um ponto central, desses transtornos, especialmente da depressão, era um pensamento distorcido, um erro de pensamento que esses pacientes apresentavam. E a partir daí, ele desenvolve essa teoria, teoria cognitivo-comportamental, que depois dele vieram outros expoentes, outras pessoas que continuaram a desenvolver os estudos nessa área. E como eu disse, Aaron Beck era um discípulo de Freud, depois ele se distanciou. E aí ele quis formular uma teoria, uma abordagem que fosse um pouco diferente, aliás, bastante diferente da psicanálise. Na época, a psicanálise era uma abordagem que exigia muitos atendimentos semanais, um longo período de terapia, de análise, que é a palavra-chave da psicanálise. Já o Aaron Beck, ele idealizou algo diferente, algo que pudesse ser mais rápido, mais efetivo e que o próprio paciente pudesse se ajudar. Então ele formulou a teoria cognitivo-comportamental, que é uma teoria, que é uma abordagem estruturada, de curta duração, voltada para o presente, ao contrário da psicanálise que se detinha muito tempo no passado, investigando as questões passadas. Essa era mais focada no presente, voltada para a solução de problemas com base na modificação dos pensamentos e dos comportamentos disfuncionais. E por que eu estou dizendo tudo isso para vocês entenderem o berço disso tudo, que tem um embasamento científico por trás do que nós vamos conversar sobre autossabotagem. Mas vamos lá, o que é autossabotagem? Sabotagem é um dano proposital para que algo deixe de acontecer. Então, autossabotagem, nós mesmos, provocamos um dano, provocamos algo intencional, mas assim, aqui nesse caso, geralmente a autossabotagem ela é bastante inconsciente, quando a gente não tem um autoconhecimento, quando a gente não passou por um processo psicoterápico, ela não tem consciência, a gente não tem consciência do dano que a gente causa a nós mesmos. A gente faz o mecanismo e acha que está tudo certo, que procura outros motivos para justificar aquele desastre, aquele não sucesso do nosso empreendimento. Então, agora vamos passar para entender a origem. Quando começa a autossabotagem? Por que será que eu que deveria gostar de mim, deveria ser minha maior incentivadora e conseguir fazer as coisas por mim, tem hora que eu me passo uma rasteira? Tem hora que eu falo assim, não, você não vai, você não é boa o suficiente, você não é bonito o suficiente, você não é inteligente o suficiente,
ninguém gosta de você, você vai ser rejeitada. Por que será que nos momentos mais especiais que eu deveria me apoiar, eu mesma me apoiar, eu me passo uma rasteira, eu me saboto com os pensamentos? Por que isso acontece? E as origens disso tudo, apesar da TCC ser uma abordagem voltada para o presente, ela busca entender o passado, sim. E uma questão que costuma ser unânime na psicologia, em todas as abordagens, é que as vivências que nós temos na infância repercutem até hoje, repercutem na nossa vida adulta, na nossa adolescência, elas continuam tendo consequências. Então, vamos pensar, se nós tivemos uma infância feliz, né, nós desenvolvemos crenças positivas ao nosso respeito, a respeito dos outros, a respeito do mundo, a gente tem uma vida relativamente equilibrada. Porém, se na nossa infância a gente passou por alguns percalços, não foi tão fácil assim, a gente viveu momentos difíceis e às vezes questões realmente traumáticas, a gente pode desenvolver certas crenças que o Aaron Beck chamou de crenças centrais negativas, que são aquelas ideias mais centrais que nós temos de nós mesmos, dos outros e do mundo. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: as crenças centrais, embora nós pensamos que elas sejam verdades absolutas, que para nós acaba sendo, a gente cresce com aquilo repetidas vezes, vai entendendo que é daquele jeito mesmo, então a gente acaba entendendo que as crenças são verdadeiras. Porém, o mais legal disso tudo é entender que não, as crenças não são verdadeiras, elas são simplesmente ideias que foram construídas ao longo do tempo, ideias, cenários, sabe, um quebra-cabeça que a gente foi montando para dar sentido, para a gente sobreviver àquele mundo infantil que nem sempre foi fácil, né? Então nós vamos criando essas crenças centrais negativas. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui tá o pulo do gato. Se a gente sabe que essa crença não é verdadeira, não é uma verdade absoluta, que ela pode ser modificada, aí começa a nossa maior ferramenta de autoconhecimento, a consciência de que é apenas uma ideia que foi formada a partir de uma vivência, de uma experiência que não foi tão legal. E aí aqui eu quero dizer também, né, que eu falei uma vida feliz ou uma vida que não foi tão fácil. Todos nós, de certo modo, fomos afetados, né, na nossa jornada, porque ninguém é perfeito, nenhum pai, nenhuma mãe é perfeito, e assim, a nossa interação com o mundo, também a gente vai tendo decepções, frustrações, e isso vai acontecendo naturalmente, né, na nossa infância, e nos marca, uns ficam mais marcados, outros menos. E aí o que o Aaron Beck dizia, né? Ele constatou, ele percebeu que a gente pode desenvolver, né, 3 crenças centrais negativas principais: a crença de desamparo, desamor e desvalor. E a partir dessas crenças, que a gente chama também de feridas emocionais, é que surgem esses pensamentos distorcidos. Lembra lá que ele identificou os pensamentos distorcidos nos pacientes deles? Eles vêm a partir dessas crenças, dessas feridas. Esses pensamentos, a gente também nem sempre tem consciência deles, porque eles são muito rápidos, a gente pensa o tempo todo, eles são os pensamentos automáticos. E aí, uma outra questão importante que ele traz, a primeira qual que é? A gente entender que as crenças podem ser modificadas, que elas não são verdades, elas são ideias construídas. A segunda grande sacada é a identificação desses pensamentos distorcidos. Quando a gente consegue identificar, quando a gente toma consciência da forma como nós estamos pensando, a gente começa uma mudança significativa. Por quê? Aí tem uma outra questão importante que ele faz a relação e que ele foi percebendo. Porque os nossos pensamentos têm uma ligação direta com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. O que a gente pensa atua de forma direta nas nossas emoções. E como a gente sente de uma maneira X ou Y, a gente também se comporta. Então, os nossos sentimentos influenciam os nossos comportamentos. Olha só. Então, se eu penso uma coisa negativa ao meu respeito, eu sou burra, eu não vou passar naquela prova, eu já me sinto entristecida com esse pensamento, né? Que eu sou burra. Então, entristecida, será que eu vou
começar a estudar com afinco, com vontade? Não, eu vou estudar mais ou menos porque eu tô triste naquele dia, não vou nem conseguir me concentrar tanto. Ou às vezes eu vou desistir de estudar, desistir da prova. Percebem a relação, a conexão, pensamento, sentimento e comportamento? E agora eu vou falar um pouquinho sobre as crenças, o nascedouro dessas crenças. Vou falar aqui da crença de desamparo. Quando a gente fala sobre a crença de desamparo, muitas pessoas questionam e falam: não, eu não tenho desamparo, essa eu não tenho, porque eu tive pai, mãe, todo mundo em cima de mim, todo mundo cuidando de mim. Mas aqui eu gostaria que vocês entendessem que não é um desamparo real. Pode ser. Pode ter sido desamparo real, a mãe abandonou, enfim, não conhecia o pai, não conhecia a mãe, tive problemas, eles tiveram que ir embora, né, viajaram, ficavam muito fora, pode ser um desamparo real. Mas aqui eu gostaria que vocês pensassem no desamparo emocional. E aí eu gosto de explicar da seguinte maneira. Geralmente, né, a gente ali, bebê, né, tem uma necessidade. Por exemplo, eu tinha uma necessidade de amparo, vamos pensar em garrafinha, 1 litro de amparo, eu precisava ser amparada naquele 1 litro. Aí meu amparo ia esvaziando a minha garrafinha, eu voltava para minha mãe, o meu cuidador principal, para que ela enchesse de novo a minha garrafinha de amparo. Só que ela não tinha condições de encher naquele momento. Aí a garrafinha que era de 1 litro estava vazia, minha mãe enchia com 600 ml de amparo. Então percebe que ficou uma carência ali de 400 ml de amparo, então eu me senti 400 ml desamparada naquele momento. E aí, né, isso vai acumulando. E por que minha mãe me desamparou? Porque ela não me amava, era uma má pessoa? Não, gente. Às vezes ela estava trabalhando, correndo tanto, tinha outros filhos, eu era a terceira, eu era a segunda, ou meu pai tinha envolvimento com álcool, com drogas, enfim, a gente não sabe o que aconteceu naquela época, depressão pós-parto, mas o que ela podia me dar de amparo naquele momento era os 600 ml de amparo. A mãe fez o que pôde, o que era possível, o que ela quis, com todo o amor que ela tinha, mas ela só tinha aqueles 600 ml de amparo. Mas eu fiquei com carência mesmo assim. Eu, bebê, entendi que faltou de alguma forma. Bom, e aí se eu desenvolvi essa ferida do desamparo, a partir dela eu vou ter alguns pensamentos do tipo: eu sou vulnerável, eu sou fraco, eu sou ineficiente. Percebe? Eu vou me sentir sempre desamparado, parece que eu sempre vou precisar de um outro para me suprir de alguma forma as minhas necessidades. E aí vamos passar agora para a crença de desamor. É a mesma coisa. Eu, Melissa, bebê, criança pequenininha, precisava de 1 litro de amor dos meus pais, da minha mãe por dia. Os meus pais trabalhavam muito, os meus pais estavam sempre correndo, e aí eu ia correndo com a minha garrafinha vazia para encher 1 litro, quanto que vinha? 40 ml, vinha lá 40 não, 400 ml, vinha lá 500 ml no outro dia, vinha lá 600 ml, enfim, estava sempre faltando um pouquinho de amor de acordo com as minhas necessidades. Percebem que não é porque eles não me deram a quantidade, eles deram tudo o que eles tinham, e eles tinham só 400 ml, só 500 ml, mas a minha necessidade como criança era de 1 litro. Então eu sempre ficava com uma carência, né? Essa nutrição emocional estava sempre deficitária. E aí eu desenvolvo essa ferida, né, do amor, do desamor. O que significa isso? Significa que na vida adulta os meus pensamentos vão ser mais no sentido de não me sentir querida, não me sentir desejada, não me sentir capaz de ser amada pelas outras pessoas. E tem muitas repercussões quando a gente pensa dessa forma, né? Imagina quantas repercussões. Vamos agora para a crença de desvalor, que é uma crença que é diretamente ligada à nossa autoestima. Então, a mesma coisa, eu precisava ser valorizada. Eu tinha lá minha garrafinha de 1000 ml, de 1 litro, né? Eu ia lá, eu fazia uma coisa legal, né? Eu desenhava, eu rabiscava uma coisinha e eu ia lá correndo mostrar para os meus pais e eles me devolviam assim: ah, legal, né? Não valorizavam o que eu tinha feito, não valorizavam as coisas que eu dizia. Então eu fui ficando com deficiência nessa valorização, nessa valoração de quem eu era, né? Eles não olhavam para mim e me elogiavam, eram carentes de elogio, ou eram pais muito rígidos. Então muitas questões podem acontecer nesse momento. E aí, mais uma vez, eu quero deixar assim isso muito claro, né?
Ninguém tem culpa do que aconteceu. Por que que ninguém tem culpa? Mas todo mundo é responsável. Ninguém tem culpa no sistema, porém todo mundo é responsável. Porque todo mundo vai agindo ali da forma como consegue naquele momento. Se eles não te deram mais, não nos deram mais do que a gente, né, do que a gente precisava, não deram tudo que a gente precisava, porque eles não tinham para dar. De alguma forma faltava para eles também. Então isso a gente precisa entender para que a gente não entenda essa parte, esse lado, assim, olhando para o nosso passado, com raiva, com rancor, com ressentimento e colocando os pais numa posição de devedores. Então isso é muito importante que a gente não esqueça. Então agora vamos para a parte prática. Eu vou dar um exemplo aqui de autossabotagem e vou explicar como a gente faz essa mudança, como a gente consegue ser o próprio terapeuta, o nosso próprio terapeuta, que é o que a TCC preconiza, inclusive, para que a gente possa aplicar agora. Você vai sair daqui desse vídeo já aplicando na sua vida. Se você tiver um pensamento sabotador aí chegando, você já vai olhar para ele, identificar e falar: você é aquele pensamento que me atrapalha, que atrapalha o meu sucesso. Você vai mudar esse pensamento. E, gente, presta atenção no que eu vou falar. Não é mudar de um pensamento sabotador, um pensamento que a gente chama de negativo, ou um pensamento distorcido, para um pensamento feliz, utópico, sabe assim? Ilusório, sabe aquela felicidade tóxica, né? Não é isso, não. Você vai tirar, porque esse pensamento distorcido, ele é distorcido, ele pode até ter fundamentos aí de realidade nele, mas ele tem uma distorção. E a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar um pensamento que é mais realista, que não tem duas questões importantes para a gente observar. Tem várias, mas essas duas geralmente elas estão presentes nesses pensamentos sabotadores, que são dois erros de pensamentos fundamentais: catastrofização e generalização. Porque o que que a gente faz geralmente? A gente generaliza, a gente pega um aspecto e joga para tudo quanto é lado. E a gente catastrofiza. Na nossa cabeça, aquilo vai ser muito pior, né, do que realmente vai ser na realidade. Então vamos para o exemplo. Eu gostaria muito, eu sempre fui uma boa aluna, sempre tirei notas altas e eu cheguei num ponto que eu tenho muito desejo de montar um negócio próprio, de empreender, e eu já estudei, fiz lá meu plano de negócios, observei o mercado, vi que era viável, enfim, eu tenho todas as aprovações das pessoas ao meu redor, eu conversei com professores, com os meus mestres, né, pessoas, enfim, já tenho tudo pronto, inclusive investidores querendo, né, gostando do meu negócio, da minha ideia. O que que acontece? Na hora H, eu tô com tudo pronto e começo a ter pensamentos assim: não vou dar conta. Eu sou ineficiente, não consigo sozinha. Eu sou vulnerável, como que eu vou dar conta de lidar com tudo? Percebe os pensamentos sabotadores chegando? E aí eu vou ficando triste, eu vou ficando super ansiosa, vou sentindo no corpo e realmente eu começo a adoecer, eu começo a não dormir. Aí eu começo a pensar: tá vendo? Se eu nem comecei a empreender, eu já tô ficando mal desse jeito, se eu empreender, acabou minha vida, eu não vou dar conta não. E aborto a missão, aborto o meu plano de negócio, aborto o meu desejo de empreender um trabalho no qual eu poderia ser bem sucedida. E todas as variáveis estavam sendo positivas para mim. E o que me atrapalhou foi, em primeiro lugar, o meu pensamento distorcido. O meu pensamento. E aí, o que eu poderia, né, fazer diferente? Como eu poderia trazer um pensamento diferente para substituir esse que é catastrófico, percebe? Que ele tem uma catástrofe no meio, não vou dar conta, aí vou morrer, eu tô adoecendo agora, imagine depois. E ele é generalista, assim, eu generalizo assim, eu não vou dar conta. Eu não consigo observar assim: nossa, eu vou ter dificuldade na parte financeira, mas aí eu posso pegar, sei lá, contratar um contador, uma empresa contábil para fazer isso para mim. Eu não pontuo quais são as minhas dificuldades reais, eu generalizo como se eu não fosse dar conta de nada. Percebe, né? Percebem como é difícil a gente sair desse lugar? E aí, obviamente, eu desisto. Meu comportamento é desistir. Então, comecei a pensar de forma distorcida, comecei a me entristecer, a ficar extremamente ansiosa, né? E desistir. O comportamento foi desistir. E qual que é a mudança? Como que a gente pode fazer essa mudança agora? Duas maneiras. Presta atenção, hein? Duas maneiras.
A gente pode fazer a partir da cognição e do comportamento. Geralmente são essas duas estratégias juntas, conectadas, para que a gente transforme isso, para que a gente mude esse comportamento que nos sabota, essa autossabotagem. O que é estratégia cognitiva? É o que eu estou falando aqui para vocês. Eu estou contando para vocês todo o processo, como que acontece, dando exemplos dos pensamentos, como que isso atua no cotidiano. Então, vocês estão aprendendo pelo conhecimento, a cognição, vocês estão compreendendo. Identificou o pensamento sabotador. Isso é uma ferramenta cognitiva que você está fazendo. Opa, identifiquei meu pensamento distorcido isso aqui, porque se todo mundo falou para mim que é viável o negócio, eu já tenho investidor, eu sou capacitada, então, Então a realidade é essa, não é o que eu estou pensando. Isso é cognição. E aí qual que é a estratégia comportamental? Eu tenho que ter o mínimo de coragem para ousar, para tentar, porque se eu não me expuser, se eu não testar, isso tudo, eu nunca vou saber, Então, é pela cognição, aprendi, e eu vou lá testar, vou me expor, de alguma maneira. Então, vamos fazer um pensamento contrário? Eu tô lá, montando meu negócio, a mesma coisa, mesmo exemplo. E aí eu tô com aqueles pensamentos. Agora, o que eu posso trazer, Porque eu falei, opa, eu tenho dificuldade aqui no financeiro. Peraí, mas eu vou contratar uma empresa, então alguém para me ajudar nesse segmento. Ah, mas eu tenho dificuldade em conversar com as pessoas, porque eu sou tímida, eu não consigo conversar. Então eu preciso de alguém, contratar uma pessoa que tenha uma inteligência, interrelacional ali, legal, para compensar isso que eu não tenho ainda, que eu posso desenvolver, mas eu ainda não tenho. Então, beleza. Então, eu pontuo ao invés de generalizar, de achar que eu não dou conta. Peraí, eu não dou conta da parte financeira. Peraí, eu não dou conta de conversar com as pessoas tão bem. Entende? Aí a gente está trazendo um pensamento realista, adaptativo, que vai fazer com que a gente consiga chegar nos nossos objetivos. E isso, gente, serve para todos os aspectos da nossa vida. E os pensamentos sabotadores, esses pensamentos distorcidos, eles não vão parar de chegar, não. Eles chegam a todo momento. Só que hoje, por exemplo, depois de muito tempo, estudando e testando e colocando em prática, eu consigo, por exemplo, vê-los chegar, eles chegam, às vezes eu dou uma olhadinha para eles e começo até a rir. Eu falo, mas não é possível. Até agora você tá chegando, eu tenho anos trabalhando isso dentro de mim, você ainda vem, você sabe que não vai adiantar você vir, porque eu vou te contrariar e vou fazer o que eu quero, o que eu acredito, o que está dentro da realidade, o que é funcional. Percebe? Então, é isso, Então, vamos relembrar que eu vou fazer uma breve retrospectiva muito rápida de tudo que a gente conversou. Teoria cognitivo-comportamental, a relação entre pensamento, sentimento e comportamento, quanto isso é importante a gente saber. As 3 crenças principais negativas que a gente pode desenvolver a partir das nossas vivências traumáticas na infância, desamparo, desamor e desvalor, e a partir dela surgem esses pensamentos sabotadores, esses pensamentos automáticos negativos, esses erros de pensamentos que vêm a partir das crenças e impedem os nossos comportamentos, e a gente não tem sucesso com eles. Como que a gente vai acabar com isso? 2 estratégias, cognitivo e comportamental. Cognitivo, eu vou entender a situação, vou identificar o pensamento, vou trazer um mais adaptativo para substituir aquele e vou colocar em prática. Vou testar, vou para o campo. Se eu tenho medo de falar em público, o que eu vou fazer? Eu vou perceber meu pensamento, você não vai dar conta, você vai ficar tremendo, você vai suar inteiro, Você vai ter que sair correndo com dor de barriga. Eu vou contrariar, não, peraí, eu me preparei, eu sou bom nessa área, eu sei o que eu vou falar, E tudo bem se eu precisar sair do palco e ir ao banheiro, E daí? E aí vou lá testar. Vou com medo, mas eu vou. Bom, acho que é isso. Eu falei demais já. Eu espero que vocês saiam daqui agora aplicando na vida de vocês essas 2 estratégias, cognitivo e comportamental. Identifiquem os pensamentos aí que vocês têm, esses pensamentos sabotadores, e tragam outros mais realistas, para que vocês possam tirar essa generalização, a catastrofização de lado e buscarem solução daquilo que é real, daquilo que você precisa de ajuda, daquilo que você ainda não é tão bom, da habilidade que você ainda não tem, e mesmo assim começar seu empreendimento agora, Ação, para que a gente conquiste os nossos objetivos e obtenha sucesso nas mais diferentes áreas da nossa vida. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, não deixem de curtir, compartilhar. Deixa um comentário aqui me falando aí qual que é o pensamento sabotador que mais te visita. Quero saber. Um beijo, muito obrigada por estarem aqui e até o próximo vídeo.